Boa noite e bem-vindos a Lendas do Sono. Esta noite, deixe-se levar pela história de Joana d'Arc, uma simples pastora com um destino celestial, cuja coragem reacendeu a esperança de uma França ferida. Acomode-se confortavelmente, relaxe, respire profundamente e deixe-se embalar por esta história incrível. Capítulo 1. O chamado e a partida. Domremy, terra natal. A manhã erguia-se sobre as colinas de Domremy como um véu diáfano, roçando as copas ainda pesadas de orvalho. Aos primeiros raios do sol, as espigas de trigo balançavam sob a carícia de um vento morno, sussurrando antigas orações ao ritmo das nuvens. No horizonte, a silhueta piramidal da igreja Saint-Rémy destacava-se contra um céu de azul incerto, promessa de um novo dia no coração da Lorena dilacerada pela guerra. Na fazenda da família d'Arc, uma chama já palpitava na lareira da cozinha. Joana, adolescente de 18 anos com olhos penetrantes, vigiava a cozedura de um pedaço de pão de centeio, enquanto seus irmãos se ocupavam em ordenhar as cabras. O aroma do leite quente misturava-se ao cheiro mais acre de um pedaço de toucinho grelhado numa frigideira de ferro. Ao redor da mesa, os rostos estavam marcados pelo trabalho árduo e pela vigilância. Cada ruga testemunhava as estações de guerra. O medo surdo alojado no peito dos camponeses, ela pousou a mão na madeira rústica da porta, acariciando o arco gravado que a fechava. Naquela manhã, um pressentimento a atravessou como um raio. Os galos cantavam o anúncio do dia, mas em seus olhos dançava uma luz profética, como se o próprio arcanjo Miguel tivesse soprado seu nome no vento. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Ela ouviu, sem certeza, um murmúrio distinto entre o sopro das colinas. Vai, filha da França! Os aldeões, na sua simplicidade, continuavam suas tarefas. Consertavam um carro de castanheiros para entregar farinha, reparavam a cerca do galinheiro roída por coelhos selvagens. Contudo, alguns olhares se voltaram para ela, como se percebessem a mesma centelha sagrada. Joana sentiu a curiosidade deles romper a tranquilidade matinal e precisou apoiar-se contra a porta recém-lixada para não vacilar. Na fonte da vila, a água corria com um gorgolejo regular. Ela se aproximou e mergulhou as mãos, sentindo o frio cortante atravessar suas luvas de pano. Um reflexo prateado brilhou na superfície, o de seu próprio rosto, marcado por uma determinação feroz. Ela murmurou com uma voz que o silêncio acolheu: sou apenas uma camponesa, mas ouço. As palavras dissiparam-se no ar, levadas pelo canto distante dos corvos empoleirados nos telhados vermelhos. Na casa, sua mãe dispunha bandejas de cerejas silvestres, oferecidas em oferenda à Virgem. Sobre a mesa, um terço de madeira escura repousava, manuseado após a oração matinal. Joana olhou para aquelas contas polidas, testemunhas de um refúgio espiritual. Sentiu o peso da vocação repousar sobre seus ombros frágeis. Uma missão grande demais para ela, e ainda assim irresistível. Um raio de sol penetrou pela pequena janela, desenhando um halo dourado ao redor do crucifixo pendurado na parede. Ela reconheceu ali um sinal. Precisava deixar aquele quarto de vigas seculares para responder a um chamado que a transcendia. O eco de cascos de cavalo ressoou de repente no caminho de terra. O arauto do senhor local, portador de despachos, aproximava-se a galope. Joana saiu da casa, suas botas esmagando os gravetos. A poucos metros, o mensageiro, levantando a viseira de seu elmo, lançou-lhe um olhar interrogador. És tu, Joana?
Seu hálito entrecortado enchia o ar com uma leve poeira. Ela sentiu o coração batendo forte. O mensageiro pegou uma carta com selo de cera vermelha, marcado com as armas do rei, e a entregou com uma gravidade solene. O Delfim te espera em Chinon. Os pergaminhos desenrolaram-se entre seus dedos como um escrito vindo de outro mundo. As palavras reais fluíam, sem retorno, convocando-a para defender o reino. Ao seu redor, os cantos dos pássaros pareceram esmorecer, dando lugar ao peso do destino. Um corvo passou sobre o telhado, um presságio negro e familiar, guardião dos mistérios. Sua mãe, alertada pelo tumulto, apareceu no batente da porta, o rosto pálido. Vais partir? Seu sotaque tremia, carregado de lágrimas contidas. Joana aproximou-se dela, pousando suavemente uma mão em seu ombro. Não escolho, mãe. Obedeço ao que ouço há meses. Um silêncio instalou-se, suspenso como uma nota musical inacabada. Então, a mãe assentiu, quebrada pela fé e pelo amor. Que Deus te carregue, minha filha. No pátio, os aldeões se reuniram, formando um círculo mudo ao redor da jovem. As silhuetas desenhavam-se como sombras benevolentes. O ferreiro, de braços poderosos, a menina com as palmas manchadas de amoras, o velho pastor, segurando sua bengala esculpida, todos buscavam decifrar o enigma de seu chamado. Joana ergueu os olhos para o campanário, para o céu ainda salpicado de nuvens tristes, e disse com voz clara: que o Eterno guie meus passos, e que o sopro dos santos me acompanhe. Ela montou o cavalo, vestida com uma túnica simples, bordada com flores de lis pintadas à mão, eco de sua missão. Seu olhar voltou-se para a estrada que serpenteava entre bosques escuros e prados reluzentes. Além, a sombra da guerra pairava, com suas catapultas, muralhas crineladas e estandartes rasgados. Ela respirou fundo, inalando o aroma da terra úmida, da erva pisada e da madeira recém-cortada. Nesse buquê aromático, ouviu novamente uma voz interior. Vai, filha da pátria. O cavalo relinchou, impaciente, como para incentivá-la a cruzar o limiar. Ela colocou um pé no estribo, ajustou as rédeas e, com um leve toque de calcanhar, tomou a direção do leste. Os sinos de Domremy soaram, anunciando sua partida solene. O vento, cúmplice invisível, levantou sua cabeleira castanha, drapejando-a com uma aura leve. Assim começava sua jornada, carregada pela esperança de uma França ferida e pela promessa de abrir um caminho de luz além das trevas. As primeiras visões na primavera do ano 1425, enquanto a sombra do conflito se estendia sobre a Lorena, Joana permanecia sozinha no sótão escuro da fazenda familiar. A estrutura antiga exalava o cheiro de resina e poeira misturada com lascas de madeira recém-cortadas. Sentada num velho baú de pinho, ela fiava a lã sob a pálida luz de uma clarabóia estreita. O mundo exterior chegava a ela em ecos, o balido distante de uma ovelha, o frêmito das folhas na brisa matinal e o tilintar longínquo de um ferreiro trabalhando. Sem que percebesse, um sopro mais leve atravessou o cômodo, como um murmúrio de asas roçando as vigas. Joana ergueu os olhos para o cume do telhado, o coração batendo forte. Um fluxo de palavras indistintas parecia ondular no ar estagnado. Joana, Joana. As palavras brilhavam em sua mente,
ao mesmo tempo suaves e urgentes, como o eco de um sino inalcançável. A lã escorregou de seus dedos e um arrepio percorreu sua espinha, despertando nela um medo sagrado. De joelhos sobre a tábua áspera, ela juntou as mãos, fechando os olhos para ouvir melhor. No silêncio da estrutura, as vozes se clarificaram. 3 timbres distintos. Um grave e nobre, outro terno e cantante. O terceiro vibrante com uma autoridade celestial. Elas pronunciaram seu nome como um juramento. Filha do Senhor, escuta nossas palavras santas. O batimento de seu coração ressoou em seus ouvidos, enquanto a escuridão ao redor parecia iluminar-se com uma claridade interior. Quando abriu as pálpebras, uma luz crua atravessou a claraboia, gravando na parede o ralo de uma aparição imaginária. Joana sentiu suas pálpebras pesadas, como carregadas por um véu de mistério. As fibras do linho tremiam. Ela julgou perceber na poeira dançante formas angélicas desenhando-se, suspensas entre sombra e luz. A seus pés, a lã começou a crepitar, como se tocada por uma brasa invisível. Ela ousou então perguntar: quem sois vós, ó vozes dos céus? Sua voz tremia, mas as palavras saíram claras. Imediatamente a voz profunda respondeu: Miguel, chefe dos exércitos celestiais, com minha espada combato a iniquidade. A voz clara acrescentou: Margarida, tua irmã em fé, velo por tua pureza. Por fim, a voz suave e grave concluiu: Catarina, esposa de Cristo, acompanho-te rumo ao teu destino. Cada nome ressoou em Joana como eco de um tambor divino. Ela sentiu um calor difuso invadir seu corpo, partindo do coração para inundar seus membros com uma força nova. Um zumbido sutil vibrava na estrutura, como se o próprio universo prendesse a respiração. O sopro de um lírio nascente insinuou-se na moldura da claraboia. A flor branca parecia estender-se para ela, receptáculo de uma graça invisível. Tremendo, Joana murmurou uma oração aprendida na mais tenra infância, seus lábios articulando cada palavra com um fervor infantil. Senhor, faz de mim teu humilde instrumento. As vozes calaram-se por um instante, dando lugar ao silêncio vibrante do milagre. Então, como impulsionado por um vento secreto, uma nova mensagem deslizou em sua mente. Vai libertar a França. Salva o reino dos ingleses. Quebra as correntes que escravizam teu povo. Essas palavras, ao mesmo tempo impregnadas de suavidade materna e de comando marcial, fizeram nascer nela um profundo vertiginoso. Ao longe, os sinos da igreja tocaram o Ângelus. O som metálico chocou-se contra a muralha de pedras, e Joana julgou ouvir em cada badalada o chamado da pátria. Ela soube então que seu destino nunca mais seria o de uma simples pastora. Nos meses seguintes, as visões se repetiram, sempre ao amanhecer ou ao crepúsculo, no desvão de uma trilha ou no fragor abafado das orações do coro da vila. Cada aparição ajustava seu desígnio. Às vezes, uma muralha em chamas. Às vezes, uma bandeira imaculada flutuando diante de um horizonte de brumas. As vozes lhe ensinaram pouco a pouco a arte de discernir a verdade entre as sombras. Mantém teu espírito claro, sabe ouvir a voz do povo e não temas os julgamentos. Ela surpreendeu-se, passando horas, contemplando a paisagem, buscando em cada nuvem um indício de sua missão. Os trigos vergavam sob o peso do verão, os riachos carregavam um murmúrio de esperança e os cantos dos pássaros chegavam a ela como fragmentos de profecia. Uma noite, enquanto a lua vermelha se erguia por trás das colinas, ela levantou os braços para o céu,
mostrai-me o caminho. E, num sopro incandescente, a luz celestial desceu em espiral, gravando em seu coração a certeza de caminhar sob a proteção dos santos. Quando chegou o momento de expor esses milagres à sua família, Joana redobrou de prudência e fervor. Confiou ao seu confessor íntimo, um velho padre de rosto enrugado, o relato de seus encontros sobrenaturais. O homem, após hesitar entre o medo da heresia e o encantamento, pousou a mão calejada em seu ombro. Se Deus te fala, minha filha, segue a voz da verdade. Nessas palavras simples selou-se o destino da donzela de Domremy, pronta para embarcar numa aventura que mudaria para sempre o curso da história. Rumo a Chinon e à corte, no início do verão do ano da graça de 1429, Joana deixou Domremy num cavalo preto de pescoço fino e cascos brilhantes, escoltada por alguns escudeiros de confiança. A aurora mal despontava quando o comboio partiu pelo caminho de terra, sulcado por marcas de carroças apressadas e irregularidades antigas. A névoa matinal flutuava rente aos prados, drapejando a campina com um véu diáfano, enquanto o ar, saturado de uma frescura primaveril, carregava o aroma acre das samambaias e o leve toque picante dos espinheiros em flor. Cada légua percorrida oferecia a Joana uma nova cena. Bosques cicatrizados pelos incêndios da guerra, vinhedos abandonados onde se adivinhava, sob a folhagem, varas enferrujadas de ramos ceifados e, às vezes, numa vala, uma haste de estandarte despedaçado, vestígio silencioso de uma emboscada noturna. Os próprios pássaros cantavam com cautela, seus trinados hesitantes, como se temessem a presença de soldados inimigos. Um gavião voou diante dela, agitando o ar com suas penas azuladas. Ela viu nisso um presságio, sinal de alerta para os imprudentes e encorajamento para aquela que avançava sob a graça celestial. O comboio atravessou em breve a fronteira da Marca, onde os senhores locais, divididos entre lealdade e interesse, haviam erguido sólidas fortificações de paliçadas e torres de vigia. As guaritas erguiam-se, guardiãs da fronteira, seus balcões de madeira projetando sombras ameaçadoras na estrada. Joana pedia a seus companheiros que diminuíssem o ritmo, sondando com o olhar as ameias, vigiando o menor movimento. No ar, ressoava o ranger rítmico das rodas sobre os seixos, eco de um tempo em que o equilíbrio da França vacilava sob a pressão inglesa e borgonhesa. Quando chegaram às margens do rio Vienne, o calor aumentou como um sopro de braseiro. As águas dormentes brilhavam sob o sol, orladas por uma leve espuma. A balsa, navegando entre duas correntes esticadas, parecia flutuar no azul, portadora de promessas e dúvidas. Joana pousou a mão no flanco do cavalo, sentindo a vibração silenciosa da besta. Então, sem uma palavra, guiou o comboio para a margem oposta, cruzando a corrente num frisson de tábuas gemendo e polias rangendo. Na margem Turangelle, a terra era mais fértil. Ervas altas, campos de linho já tecidos de fios azuis e brancos. No horizonte, a silhueta altiva de Chinon desenhava-se, coroada por suas muralhas de granito. As torres maciças, esculpidas pelos ventos, pareciam desafiar o céu. Joana sentiu seu coração se encher de emoção. Era ali que ela deveria falar com o Delfim, e onde seu destino estava prestes a mudar. O caminho subia uma encosta de colina, salpicada de matagais e giestas,
cujos espinhos rangiam sob os passos dos escudeiros. Os primeiros sons de sinos de Semelhor-des-Ondes chegaram, claros e solenes, ressoando no vale. Joana ergueu a cabeça. O som parecia reverberar contra as pedras antigas, portador de uma mensagem sagrada. À medida que se aproximavam, as casas alinhavam-se numa mosaica de ardósia e oficinas de tecelões, boticários e encadernadores. Os habitantes, curiosos, paravam às portas, soltando exclamações abafadas. É a donzela! Ou glória a Deus! Ela não sorriu. Permaneceu impassível, o olhar fixo na silhueta austera do castelo. No entanto, sentiu a energia coletiva da cidade, um sopro de esperança que galvanizava seus companheiros. Crianças, descalças, corriam atrás do comboio, brandindo ramos de louro ou flores de coroa improvisadas. Os mendigos também, voltando o olhar para a jovem, murmuravam com voz rouca: que ela nos liberte. Quando alcançaram a porta de Chinon, uma passagem abobadada, trabalhada em ferro e carvalho, abriu-se diante deles. Um vigia lançou um olhar circular, verificou a ordem real e fez baixar a ponte levadiça. As rodas rangeram na passarela de pedra, e o ar, no pátio interior, vibrou com um fragor de armaduras e tilintar de espadas. Joana, descendo do cavalo, removeu seu elmo polido, revelando sua cabeleira castanha presa por uma trança simples. Inspirou profundamente. O perfume da pedra quente, misturado ao cheiro acre do metal, enchia suas narinas. No centro do pátio, lanças plantadas formavam uma floresta de pontas brilhantes. Os arautos murmuravam entre si: o Delfim nunca recebeu uma pastora. Ele nos dirá que loucura leva uma jovem a vir até aqui. Joana caminhou com passo decidido, suas botinas martelando a pedra com determinação. Voltou-se para um dos escudeiros. Conduz-me perante Carlos VII. Um arauto inclinou-se diante dela. Aproxime-se, mademoiselle. O rei a espera na sala da guarda. Ele indicou uma escada em caracol, com degraus polidos por gerações de caminhantes. As tochas dispostas ao longo das muralhas projetavam sombras dançantes, semelhantes a vagas orações gravitando ao seu redor. As paredes, cobertas de tapeçarias descrevendo a genealogia capetinja, sussurravam a história de um reino em perigo. Na sala da guarda, os guardas formavam duas fileiras, os rostos impassíveis. Atrás deles, uma cortina mostarda ocultava a porta da grande sala. Ofereceram-lhe uma cadeira simples, de madeira esculpida, quase frágil, no meio daquelas armaduras reluzentes. Joana sentou-se, dobrando as mãos sobre os joelhos, os dedos entrelaçados como se pressionassem um objeto invisível. Seu olhar, calmo, examinava a pesada cortina, como se já lesse os pensamentos do Delfim. O silêncio se esticou, tenso como uma corda de arco. Então, um passo abafado ressoou. O rei, ainda incógnito, entrou na sala, vestido com uma túnica sóbria, o rosto oculto sob um capuz verde. Joana permaneceu imóvel, o fôlego suspenso. Ele caminhou até ela, parou a alguns passos e removeu lentamente o capuz. Seus traços juvenis, impregnados de uma melancolia secreta, revelaram-se. O Delfim baixou os olhos, marcando um respeito tingido de inquietação. Donzela da Lorena, fiz-te chamar. Por que carregas a espada do céu? Joana ergueu a cabeça, seus olhos brilhantes fixando os do príncipe. Sua voz, clara e segura, rompeu o silêncio. Senhor, não sou cavaleiro nem cortesã. Sou o instrumento de Deus. Por mim, ele vos ordena receber vossa coroa em Reims e expulsar o invasor. Ao redor deles,
Os guardas se crisparam, e um arrepio percorreu a sala como uma rajada de gelo. O Delfim franziu os lábios, recolocando o capuz com hesitação, e ousou perguntar: "E tuas visões? Como provar sua verdade?" A essas palavras, Joana levantou-se, caminhando lentamente até ele. Cada passo ressoava na sala, e suas botinas roçavam o chão como um dobre discreto. Parou diante dele, levantou a mão para o coração e com um tom solene declarou: "Nomearei vossos cavaleiros, reunirei vossos barões e revelarei ao povo o Deus que vela pela França. Se minto, que minha espada se desfaça em pó, se digo a verdade, que os estandartes jurem lealdade ao seu rei." O Delfim, tocado pelo brilho de sua convicção, cruzou os braços. O silêncio caiu, profundo. Finalmente murmurou: "Que Deus te guie, donzela. Veremos se tua fé sustenta tua esperança." No halo vacilante das tochas, Joana inclinou-se. Naquele instante, uma rajada de vento pareceu infiltrar-se sob as cortinas, levantando um canto da tapeçaria, revelando o brasão real. 3 flores de lis num campo azul, promessa de um reino a ser restaurado. Ela soube então que o jogo estava lançado, a voz celestial a conduzira até ali, e agora nada poderia desviá-la de seu destino. Capítulo 2. Orleans e a campanha do Loire. Mobilização e estratégia. No coração do verão de 1429, a cidade de Orleans erguia-se como um último bastião às portas do Vale do Loire, cercada pelos engenhos de guerra ingleses. O rio, largo e preguiçoso, corria lentamente, refletindo num espelho líquido as altas muralhas cravejadas de ferro, torres de cerco, eriçadas de plataformas e matacões, gravavam suas sombras maciças nas águas, enquanto os besteiros ingleses, empoleirados nas ameias, buscavam incessantemente o menor sinal de vida atrás de cada seteira. No interior, os habitantes resistiam, animados por um coraje obstinado, mas a fome, a sede e o desespero corroíam pouco a pouco o moral dos defensores. Quando Joana d'Arc chegou aos arredores da cidade, escoltada por um pequeno destacamento, o rumor espalhou-se como um rastilho de pólvora. A donzela se aproxima. No ar quente, carregado de poeira e estilhaços de pedra, bandeiras com as cores desbotadas da coroa francesa agitavam-se debilmente. Os capitães franceses, reunidos sob a insígnia do Delfim, esforçavam-se para coordenar reforços e suprimentos. Acolheram Joana, sem uniforme nem adornos, vestida com uma simples cota de malha e uma túnica de bure, como se a salvação deles dependesse menos de um chefe de guerra do que de uma força sobrenatural. Os oficiais, ao sondar seu olhar, constataram logo que sua mera presença reacendia a esperança até nas fileiras mais abatidas. Sob o céu ensolarado, um conselho de guerra foi realizado perto da Porta Borgonha. Mapas se espalhavam sobre uma mesa improvisada, esquemas de muralhas quebradas, posições de catapultas, linhas de tiro dos besteiros. Os engenheiros demonstravam a eficácia relativa dos arietes para derrubar a grade, enquanto os artilheiros avaliavam o alcance dos engenhos de arremesso, trabucos, cuiartes e órgãos de cerco. À sombra de um carvalho, Joana acompanhava silenciosamente esses debates, seus olhos seguindo cada traço de giz no pergaminho. Ela examinava as falhas do dispositivo inimigo, detectando a vulnerabilidade de um ângulo morto atrás de um bastião desmoronado. Quando chegou sua vez de falar,
avançou com passo firme. Sua voz, clara e vibrante, cortou o murmúrio da multidão. Atacaremos onde suas máquinas não podem alcançar. Ao amanhecer, pela ponte Saint-Laurent. Um arrepio percorreu a assembleia. Os chefes trocaram olhares desconfiados e um deles a interrompeu. Mademoiselle, a ponte é guardada por 2 torres e muralhas de 14 pés de espessura. Joana sorriu sem arrogância. Então usaremos as barcas carregadas de suprimentos como escudos. Os arqueiros se posicionarão ao seu flanco e, ao sinal, forçaremos a brecha. Todos reconheceram nessa audácia o eco de uma inspiração divina. Ao cair da noite, reuniram suprimentos, barris de pólvora e ganchos. Os carpinteiros do Delfim trabalharam toda a noite, reforçando o casco de uma barca robusta, enquanto os arqueiros afiavam suas flechas, prontos para escalar qualquer muralha. Joana percorria as fileiras, encorajando os lanceiros e segurando o braço de cada soldado, como se absorvesse seu medo. Lutem por suas famílias, lutem pela França. Seu olhar de um azul penetrante parecia reacender a fé em cada coração. No frio pré-aurora, a névoa flutuava sobre o Loire como um véu sagrado. As barcas, suspensas sobre a água por cordames, aguardavam o sinal. À luz das tochas, os cavaleiros calçaram suas esporas, e os tocadores de olifante romperam o silêncio com seu chamado surdo. Joana, à frente do comboio, ergueu seu estandarte branco adornado com flores de lis e cruzes douradas. O pendão, levantado pela brisa, tornou-se um farol incandescente na névoa. Quando a trombeta soou, um rugido surdo abalou a noite. As barcas desceram rumo à ponte, colidindo com as pilastras de pedra com uma força atordoante. Faíscas jorraram quando a pólvora derramada inflamou-se, mergulhando o setor inimigo em pânico. Enquanto a fumaça engrossava, Joana saltou sobre a ponte, sua espada erguida como um gládio divino. Pela França, ao seu lado, os soldados a seguiram com um ímpeto novo, impulsionados por seu grito e pelo eco distante das visões santas. Ao amanhecer, o sol perfurou as volutas de fumaça e revelou uma brecha aberta na muralha. Do alto da torre incendiada, viu-se os ingleses recuarem, desordenados, cedendo terreno à determinação francesa. Os gritos de triunfo misturaram-se aos cantos do cão de guarda matinal. A esperança renascia, e Orleans, outrora sitiada, abria-se novamente à luz. No meio desse caos vitorioso, Joana permanecia imóvel, sua cota de malha manchada de fuligem e sangue, um sorriso grave iluminando seu rosto. A estratégia divina e a valentia dos homens acabavam de selar a primeira vitória da donzela. Alívio de Orleans, o primeiro raio de sol filtrava-se através da névoa residual que pairava sobre o Loire, transformando em brilhos dourados as muralhas feridas da cidade reconquistada. As chamas da noite anterior haviam cedido lugar a um silêncio solene, apenas perturbado pelo chapinhar da água contra os cascos das barcas viradas e pelo gemido discreto dos feridos, deitados em lençóis improvisados. Na ponte Saint-Laurent, as grades retorcidas e as pedras desjuntadas desenhavam a marca de um assalto audacioso, mas a brecha aberta na muralha abria agora o caminho para a esperança. Nas ruas cheias de escombros, os habitantes retiravam os cadáveres das muralhas desmoronadas, recitando orações com lábios feridos. As crianças, paralisadas em seus farrapos, assistiam a esse desobstrução como uma estranha cerimônia, enquanto os anciãos se apressavam perto das portas,
inalando o ar espesso de poeira e pólvora. Em cada esquina, frescos improvisados em sangue e lama lembravam o preço do cerco, uma alegoria de sofrimento e salvação que cada um escrevia com cuidado nas paredes. Joana d'Arc, ainda envolta em sua cota de malha enegrecida, avançava lentamente entre a multidão, os traços marcados pela emoção. Caminhou até a cathédrale Notre-Dame d'Orléans, que, milagrosamente, escapara da chama. A nave parecia vigiar a cidade como uma sentinela silenciosa. No coro, os padres, ajoelhados, murmuravam um Te Deum, embalados pelo frêmito das abóbadas antigas. Quando Joana cruzou a porta colossal, um eco de murmúrios elevou-se. Eis aquela que nos libertou. Ela ajoelhou-se diante do altar-mor, pousando sua espada no piso de pedra, como se oferecesse seu instrumento de guerra em homenagem. O perfume das velas consumidas flutuava no ar, misturado ao cheiro mais acre do ferro e do sangue seco. Naquele espaço sagrado, a donzela deixou correr suas lágrimas, símbolo da compaixão que carregava por cada alma martirizada pelo cerco. Os fiéis misturavam seus soluços aos dela, tecendo um momento de comunhão mística entre a defesa e a fé. Ao sair, Joana encontrou os capitães franceses reunidos diante de um andaime improvisado. Cada um deles, com o rosto coberto de fuligem, virou-se para ela, e o mais velho pronunciou, com a voz embargada: Donzela, sem tua coragem, esta cidade teria caído. Como agradecer? Ela pousou a mão no ombro do velho, e num tom apaziguador respondeu: Este triunfo pertence a todos, aos habitantes que não cederam, aos cavaleiros que lutaram, aos anjos que nos guiaram. Orleans renascerá, enquanto o seu povo mantiver a fé. Além das muralhas, as bandeiras francesas tremulavam sob a brisa nascente. A bandeira fleur-de-lysée foi novamente hasteda no topo das torres reconquistadas. Salvas de artilharia celebraram a vitória, enviando ao céu jorros de fumaça branca, sinal de que o rei e o governo poderiam apoiar-se nesta cidade libertada contra o invasor. Joana observou esse ritual marcial com um leve sorriso. Em seu olhar percebia-se a luz feroz de uma determinação intacta, pronta para incendiar o resto do reino. Enquanto o sol se erguia, dissipando as últimas nuvens de poeira, a donzela tomou o caminho da Torre das Falésias, ponto culminante de Orleans. De lá contemplou o vale, salpicado de campos feridos, aldeias em ruínas e vinhas arrancadas. Mas sob essa paisagem quebrada, o ouro da manhã iluminava um rio libertado e uma cidade viva. Ela murmurou: França, jurei-te lealdade, e marcharei ainda até Reims para que teu rei encontre sua coroa. Os ecos de sua promessa perderam-se ao longe, portadores da aurora nova que coroaria sua epopeia. A continuação da campanha. No dia seguinte ao cerco de Orleans, na aurora ainda úmida de 11 de junho de 1429, o pequeno exército francês deixou a cidade libertada sob um céu onde circulavam densas volutas de nuvens escuras, presságio de uma tempestade iminente. As bandeiras, dobradas na maioria, foram fixadas em varas. Apenas o estandarte da donzela, branco e ornado com flores de lis, flutuava alto, agitado por um vento úmido. Joana d'Arc, com o elmo sob o braço, marchava à frente, sentindo a terra vibrar sob o passo dos cavalos. Ela inalava o ar, pesado com o aroma de terra revolvida e samambaias esmagadas, como se cada irregularidade do solo lhe sussurrasse a memória dos combates passados. Ao seu lado,
Os capitães La Hire e Chantrails se reuniram ao seu redor, examinando o horizonte onde se perfilava a silhueta compacta de Jargeau, sua torre envolta na névoa matinal. Quando a coluna alcançou os arredores de Jargeau, em 12 de junho, o Lago da Piedade brilhava na luz cinzenta, cercado de ervas altas e juncos sussurrantes. Os ingleses, entrincheirados atrás de muralhas de tijolos e escombros, estocavam suprimentos há dias, convictos de que a cidade resistiria até a chegada de reforços. Mas Joana desceu do cavalo e pousou a mão no talude. "A atacaremos ao amanhecer", sussurrou, o olhar fixo nas torres em ruínas. Durante a noite, ergueram escadas, acumularam pedras de arremesso e cavaram uma trincheira para se aproximar das muralhas. Uma chuva fina caiu, transformando o solo em lama, martelava os elmos com um ritmo regular, como um tambor de guerra. Na manhã de 13 de junho, corria o rumor de que o Delfim enviara uma mensagem codificada: "Avançai sob o signo da rosa", sinal de que os suprimentos seriam entregues por barcas disfarçadas de comboio civil. Joana, envolta num manto encharcado, ergueu a espada contra os sitiantes. Por Jargeau, pela França. Os lançadores de pedras arremessaram seus projéteis no céu cinzento, e os besteiros franceses posicionaram suas balestras ao alcance de tiro. Os ingleses, surpreendidos, retaliaram com flechas, mas uma tempestade eclodiu, e o trovão abafou o moral deles. Faíscas jorraram das máquinas de cerco quando um raio atingiu um mastro de pavilhão inimigo, incendiando uma reserva de pólvora. Com um grito de alegria contida, Joana ordenou a carga. Os homens escalaram a muralha desmoronada, plantaram a bandeira na porta da cidade e expulsaram os defensores ingleses, muitos dos quais foram feitos prisioneiros. Sem conceder descanso às tropas, a donzela seguiu para Meun-sur-Loire. Em 15 de junho, o Loire refletia um espelho de tinta sob um sol velado, e as muralhas medievais de Meung, eriçadas de matacões, erguiam-se como uma dentadura selvagem. Na ponte de pedra, Joana contemplou a água escura, murmurando um cântico à Virgem: "Guia meus passos, que teus anjos sustentem nossas lanças." Os cavaleiros cruzaram a estrutura instável, seus cascos gelando a superfície, enquanto a infantaria formava uma ponta de lança. A guarnição inglesa, pouco numerosa mas experiente, abriu fogo desde as ameias. Os projéteis ricochetearam na pedra, lançando estilhaços de rocha no ar, mas os franceses haviam preparado um comboio de carroças escondidas atrás de bandeiras neutras. De repente, ao sinal de um toque de trombeta abafado, cavalos lançados a galope invadiram o pátio do castelo, surpreendendo os ingleses e forçando-os a uma rendição imediata. O senhor de Meung, ajoelhado diante de Joana, implorou clemência, jurando fidelidade ao rei Carlos VII. 3 dias depois, em 18 de junho, a Batalha de Patay anunciou-se como a última demonstração da campanha do Loire. Os ventos quentes do sul faziam ondular os trigos maduros, e bandos de corvos giravam acima da planície, grasnando como se alertassem para um massacre iminente. Joana postou-se numa colina herbosa, sua silhueta destacando-se contra a extensão dourada, enquanto seus capitães ajustavam a disposição da cavalaria. Laire, o rosto coberto de poeira, trocou um olhar cúmplice com Montalban. "Eles não nos esperam em formação cerrada." A donzela assentiu levantando a mão. "Esperem meu sinal." Quando o primeiro relâmpago cruzou o céu, como um sinal do paraíso, Joana soltou um grito agudo. Uma saraivada de flechas cortou o ar, rompendo a coesão inglesa.
Os cavaleiros avançaram. A poeira ergueu-se em nuvens opalescentes e as espadas foram desembainhadas como a pior das maldições. Os ingleses, surpreendidos por serem atacados de frente e sem artilharia para compensar, dispersaram-se, abandonando suas arcas bestas e insígnias. Na confusão, uma trombeta soou, sinalizando a debandada. Joana, em pessoa, avançou para o centro inimigo, seu estandarte flutuando como um nômade dos céus. Lá, cruzou o gládio com um capitão inglês, trocou uma saudação marcial e fez recuar a linha adversária com um golpe de pulso. Ao entardecer do mesmo dia, sob um crepúsculo carmesim, a planície de Patay ficou coberta de carcaças de cavalos e centenas de estandartes abandonados. As pontas das lanças quebradas ainda rangiam no solo, e o cheiro das bestas mortas misturava-se aos vapores de pólvora. Joana percorreu o campo de batalha, orando pelos mortos e ordenando a remoção dos feridos. Os sobreviventes franceses, exaustos mas exultantes, reuniram-se ao seu redor. A donzela, com o rosto sujo de fuligem e sangue seco, ergueu a voz com força. A França renasce de seu sangue e de sua fé. Amanhã marcharemos para Reims. Na noite que se seguiu, enquanto as tochas dançavam sobre as tendas e os bardos entoavam cânticos guerreiros, um feixe de lua perfurou as nuvens, iluminando o brasão real pintado nos elmos. Os soldados leram ali a promessa de um destino maior que a vitória. E no horizonte, as torres de Chartres já se desenhavam. Horizonte provisório antes do triunfo final em Reims, onde a coroa recuperaria seu brilho sob a autoridade de Carlos VII e de Joana d'Arc, o instrumento escolhido pelo céu para salvar seu povo. Capítulo 3. Sagração e avanço para Reims, de Chinon a Reims. Na manhãzinha de 17 de junho de 1429, a cidade de Chinon despertou sob um céu de chumbo, carregado de gotas ameaçadoras. Joana d'Arc, vestida com seu gibão leve bordado com flores de lis, saiu do castelo na companhia do Delfim. Agora ladeado por seus barões mais fiéis, as muralhas seculares, brilhando com a chuva, pareciam fluir como uma cortina de aço, e o tilintar das espadas ferradas ressoava no pátio como um chamado às armas. A donzela, com passo seguro, observou os campanários se destacarem em sombras cinzentas sobre o vale do Loire, e em seu olhar acendeu-se a centelha da sagração vindoura. O cortejo tomou a estrada do leste, seguindo o vale do Vienne, bordado de amieiros trêmulos e salgueiros chorões, cujas ramagens roçavam as águas lamacentas. Os cavalos trotavam na lama, levantando jorros de barro que caíam em estalos surdos. A cada parada, trocavam-se montarias exaustas e arreios de couro, enquanto carroças carregadas de suprimentos exibiam os estandartes reais. Os camponeses, rua após rua, ajoelhavam-se e juntavam as mãos, murmurando orações pelo sucesso da jornada. Que São Remi proteja este cortejo. Ao sair de Poitiers, a paisagem abriu-se em colinas peladas, eriçadas de tocos fumegantes. A estrada sinuosa subia para a floresta de Chinonais, antro de lobos e salteadores. Os senhores locais, desconfiados diante do brilho da donzela, fizeram erguer paliçadas na orla dos bosques. Dispuseram arqueiros emboscados, vigiando a aparição de qualquer comboio. Joana, guiada por um pressentimento, ordenou aos batedores que negociassem passagem e suprimentos. Que vossas palavras reflitam a luz de Deus
e não a sombra da desconfiança. Sua voz, clara, perfurou a atmosfera pesada de chuviscos. O primeiro obstáculo surgiu na ponte da tranchée, uma viga calcinada, encostada contra um pilar rompido, bloqueava o fluxo do Vienne. Os carpinteiros armaram-se de machados e cunhas de carvalho, enquanto Joana avançava pela margem, sentindo a pedra molhada sob suas botas. Tocou a pedra coberta de líquens e encostou a testa em silêncio, como se ouvisse a voz do rio. Abre-te, caminho da França. A essas palavras mudas, 3 corvos surgiram dos arvoredos, girando alto no céu, e pousaram no tronco quebrado. Presságio funesto para o inimigo, promessa de passagem para o cortejo sagrado. Quando a ponte foi reaberta, o cortejo avançou com cautela, os cavalos rangendo sob o esforço. Joana permaneceu à frente, sua bandeira branca destacando-se contra a manta cinza do rio em cheia. Em cada rosto que a seguia, ela lia a mesma esperança, a de uma coroação que uniria finalmente os capetinhos. Ao meio-dia, numa clareira coberta de samambaias, a donzela ergueu a mão para ordenar uma parada. Ergueram um altar improvisado, feito de pedras planas e telas vermelhas, e o capelão improvisou uma missa itinerante. Os cânticos elevaram-se sob a cúpula das ramagens, mesclando o gregoriano aos gorjeios dos melros, criando uma liturgia selvagem e comovente. A chuva recomeçou na saída da floresta, convertendo os caminhos em torrentes de lama negra. Os cavalos escorregavam, as carroças atolavam e os rostos se cobriam de gotas pesadas. Um relâmpago zigue-zagueou no céu, e o trovão ressoou como uma aclamação celestial. Joana removeu seu elmo, deixando a água correr por seus cachos loiros, juntou as mãos e implorou: Senhor, faz deste viagem um triunfo para a tua França. Instantaneamente, uma brisa leve dissipou as nuvens, dando lugar a um céu uniformemente claro que arrancou uma aclamação entre seus companheiros. Milagre! No dia seguinte, a planície da Champagne abriu-se diante deles, um oceano de trigo maduro ondulando sob a brisa. As aldeias, alinhadas como pérolas branqueadas pelo sol, saudavam o cortejo com pavilhões coloridos. Joana, empoleirada num calombo de pedra, apontou para a silhueta distante de Reims, reconhecível por suas flechas de calcário branco. Lá a catedral nos espera. Seu grito perfurou o silêncio, e os homens se recompuseram. Os cavalos galoparam, os estandartes tremularam, e o solo tremeu sob o ímpeto de um exército galvanizado pela promessa da sagração. Ao se aproximar de Reims, o cortejo cruzou testemunhas da guerra, ruínas ainda fumegantes, cemitérios improvisados e cativos libertados, que se agarravam às saias dos cavalos para implorar clemência e salvação. Joana os abraçava, limpando a poeira de seus rostos e murmurando: Permanecei fiéis ao rei, pois sua hora está chegando. Os barões, comovidos, observavam essa jovem de 20 anos realizar um milagre político pela força de sua fé. Finalmente, ao limiar da cidade sagrada, as portas de pedra abriram-se num ronco de correntes. Os guardiões com elmos dourados depuseram suas armas à aproximação da bandeira Fleur-d'Élysée. A catedral Notre-Dame de Reims, monumental testemunha das sagrações capetingas, erguia-se, suas esculturas góticas testemunhando uma história milenar. Joana, parando diante do adro, ergueu os braços para a fachada esculpida. Um raio de sol atravessou a rosácea central, projetando um caleidoscópio de cores sobre sua cota de malha. Naquele instante, ela soube que a última etapa de sua viagem havia sido cumprida.
A sagração do Delfim anunciava-se como uma coroação da esperança de toda a França. A sagração do rei Carlos VII, em 17 de julho de 1429, a cidade de Reims despertou numa luz dourada, cada telhado de telha vermelha, brilhando como uma joia sob o sol nascente. As ruelas pavimentadas animavam-se desde o amanhecer. Mercadores desdobrando suas barracas, portadores de estandartes cravejados com brasões capetinjos, peregrinos em farrapos e nobres, em veludo carmesim convergindo para a grande catedral Notre-Dame. No ar, flutuava o perfume denso das velas consumidas, misturado à fumaça espessa do incenso e à acidez da madeira queimada, uma melodia distante de olifantes e tambores ritmava essa maré humana que avançava para o adro sagrado. No centro da multidão, Joana d'Arc caminhava com passo regular, seu estandarte branco flutuando acima de sua cabeça como um fanal imaculado. Sua cota de malha brilhava suavemente aos primeiros raios, cada anel parecendo refletir uma oração silenciosa. Ao seu lado, o Delfim, vestido com uma túnica de seda azul orlada de arminhos, seguia-a, o rosto grave, mas iluminado de esperança. Nos olhos de Carlos VII, a jovem guerreira percebia a confiança que ela reacendera, a promessa de um reino finalmente unido. Ao chegarem ao adro, foram recebidos por um fragor de sinos. Mais de 100 campanhãs tocaram a pleno, enviando suas ondas até os subúrbios da cidade. O arcebispo, em trajes pontificais completos, estava ao pé da escadaria monumental, mitra alta e casula de ouro bordada com motivos bíblicos. Ele ergueu a mão, abençoando a multidão. Que a paz do Senhor esteja convosco neste dia abençoado. Um silêncio sagrado caiu, interrompido apenas pelo crepitar das velas e o sopro dos cavaleiros. O cortejo entrou então na nave, onde as abóbadas góticas se erguiam a perder de vista, desenhando um pórtico de sombra e luz. Os vitrais coloridos lançavam brilhos rubi e safira sobre a pedra branca, projetando um caleidoscópio vívido nas lajes gastas. Cânticos gregorianos elevaram-se, carregados pela voz profunda de um mestre cantor e pelos sopranos cristalinos de um coro infantil. A acústica da catedral transformava cada nota numa onda sagrada, fazendo estremecer os fiéis, enquanto a poeira sagrada de pólen e incenso dançava nos feixes oblíquos do dia. No fundo da cruzeiro, sobre a plataforma ornada com tapeçarias dedicadas a São Remi, repousavam as relíquias sagradas. A Santa Ampola, vaso de vidro selado contendo o óleo sagrado e o bastão pastoral do Santo Bispo. Segundo a tradição, esse unguento descido do céu durante o batismo de Clovis era essencial para consagrar o rei. O cardeal depositou a mesma ampola sobre um dócil de veludo, enquanto um pajem trêmulo trazia o cetro e a coroa champanhesa, meticulosamente esculpida com lírios e pérolas. Quando Carlos XVII avançou, os cônegos inclinaram-se, dando lugar ao Delfim. Joana afastou-se alguns passos, seu olhar voltando-se para a cúpula central onde, acima das bancadas, um pássaro de pedra esculpido na abóbada parecia ganhar vida. Uma brisa imprevista fez ondular as bandeiras. As tochas vacilaram, projetando sombras dançantes como presságios míticos, um sinal de que os céus velavam. Chegou o momento da unção. O arcebispo, mergulhando o dedo no óleo dourado, traçou a cruz na testa do rei, depois no peito, nos ombros e nas mãos. A cada contato, um murmúrio percorria a nave.
Os fiéis faziam o sinal da cruz, enquanto Joana, com as mãos unidas, deixava correr uma lágrima silenciosa. Carlos ajoelhou-se então diante do altar, o cetro ao seu lado, e recebeu a coroa, primeiro colocada levemente na testa, depois ajustada com solenidade. Um trovão distante rugiu de repente no exterior, como se aplaudisse o gesto sagrado. Num instante a multidão exclamou: "Viva o rei da França!" As trombetas soaram, respondendo ao dobre da catedral, e buquês de flores foram lançados das galerias, enquanto os servos vertiam vinho sagrado em taças de prata para celebrar o evento. Joana observou essas celebrações, o coração cheio de uma mistura de alegria e recolhimento. Ela conduzira um homem comum ao trono dos reis. Após a cerimônia, na galeria norte, tapetes bordados com cenas bíblicas recebiam a mesa do banquete principesco. Os barões e bispos apinhavam-se ao redor de pratos de ouro e prata, fazões assados, leitões, peras cozidas no mel e vinhos da Champagne. Mas Joana isolou-se perto de uma janela, contemplando a planície champanhesa a perder de vista, ainda marcada pelos estigmas da guerra, murmurou: "França, meu país, que esta sagração apague tuas feridas." À sombra dos pilares, o Delfim a encontrou, depositando uma mão humilde em seu ombro. "Joana, sem ti, nada disso teria sido possível." Ela sorriu pensativa. "Fui apenas a voz que te chamou. Agora, cabe a ti governar." Suas palavras ressoaram como uma profecia. O reino, agora unido, deveria renascer sob uma era de paz e esperança, fundada na fé e na bravura. Assim terminou a sagração, santificada pela graça celestial e pela força de uma jovem de destino extraordinário. Nos séculos vindouros, o 17 de julho de 1429 seria lembrado como o dia em que a donzela inscreveu seu nome nos anais da França, erguendo para sempre o estandarte da esperança acima das ruínas da guerra. Após Reims, ofensivas e contra-ataques, quando o cortejo sagrado deixou Reims, a donzela deixou para trás o brilho das abóbadas góticas e o cheiro das velas derretidas. Os soldados, inflados pelo entusiasmo da sagração, retomaram a estrada em ordem cerrada, o estandarte branco flutuando na proa como um estandarte de salvação. O sol de julho aquecia a planície champanhesa. Até os sulcos ressecados onde os camponeses, com a testa marcada pela sede, paravam para contemplar esse cortejo de outra era. Meio milagre, meio lenda. Desde os primeiros dias, Joana impôs seu ritmo. Nada de repouso prolongado, mas paradas rituais perto de santuários esquecidos, onde se erguiam altares de pedra e se recitava o Salve Regina. As águas claras de um poço portátil fluíam nos cálices de prata, enquanto o capelão murmurava ladainhas e súplicas. Os ruídos da campanha, o coaxar das rãs nos pântanos, o farfalhar das asas de uma garça no lago, ganhavam de repente um relevo sagrado. Em 20 de julho, correu o rumor de que um exército borgonhês, reforçado por mercenários ingleses, preparava-se para retomar Chartres. Joana, sem esperar o relatório completo, ordenou uma marcha forçada para o oeste. Os cavalos galoparam através de campos de girassóis murchos, levantando nuvens de poeira ocre. Cada passada ressoava como uma nota de guerra. O sopro das bestas erguia o aroma acre dos solos quentes. Ao se aproximar de Chartres,
A cidade ergueu suas torres claras e seu labirinto de ruas estreitas sob uma luz vacilante. As muralhas, rachadas pela pólvora, ainda guardavam a marca das pedras lançadas pelos engenhos de cerco. Joana, empoleirada num outeiro, examinou as ameias. Bandeiras pretas e vermelhas tremulavam na brisa. Sem hesitar, empunhou seu bastão de guerra. Cavaleiros, atacaremos o coração da cidade. Um riso rouco respondeu. Mas o olhar da donzela, intenso como uma brasa, calou qualquer zombaria. A batalha ocorreu na orla dos pomares. Besteiros franceses, escondidos atrás de sebes de macieiras, dispararam seus virotes enquanto os lanceiros formavam um muro eriçado de pontas. O sol avermelhava tudo, transformando as varas de trigo num braseiro. De repente, um grito de corneta rasgou o ar. A linha borgonhesa, mal posicionada, recuou diante da audácia francesa. Joana, com o sabre desembainhado, incitou a cavalaria. Mantenham a pressão. Os corcéis investiram, fendendo a poeira em jorros reluzentes, e a vitória basculou. Mas a alegria durou pouco. Nos jardins da cidade, arqueiros ingleses surgiram dos arbustos, descarregando seus arcos longos num crepitar sinistro. Os franceses, surpreendidos, vacilaram, a armadura de malha ressoando sob o impacto das flechas. Joana, no meio do carnage, ergueu seu estandarte. Reúnam-se à sombra de meu estandarte. A seus pés, os feridos encontravam refúgio e os homens, galvanizados por seu exemplo, reorganizaram a confusão, repelindo o inimigo para as portas. Na estreiteza das ruas, a luta tornou-se um duelo de sombras e tilintares, espadas contra espadas, machados contra escudos. Cada golpe carregava a promessa de um amanhã livre. As muralhas tremiam sob os choques, e os vitrais da catedral tilintavam como sinos em miniatura. Finalmente, um cavalo diante do grande portal desmoronou, abrindo uma brecha para a infantaria. Os homens de Joana, impulsionados por um único grito de convocação, penetraram a cidade selando sua libertação. Apesar da tomada de Chartres em 24 de julho, os contra-ataques ingleses redobraram de intensidade. Um destacamento inimigo, sob a cobertura de uma noite sem lua, infiltrou-se nos subúrbios e incendiou celeiros cheios de forragem. As chamas irromperam de repente, devorando as paredes de taipa e projetando sombras dançantes nas casas, enquanto o fogo consumia almas. Joana ouviu os gritos dos camponeses e, com lágrimas rolando por suas faces, ordenou: corte o suprimento inimigo. Na névoa da manhã, seus batedores relataram a posição de um comboio de suprimentos escondido num vale arborizado. Ela avançou à frente, sozinha, liderando uma pequena esquadra. O bosque murmurava com vida. O estalo dos gravedos, o canto das tutinegras, a fuga de um javali assustado. Na orla de um matagal de espinheiros, os ingleses descansavam sob um teto improvisado. Com um gesto seco, Joana sinalizou a seus homens: cerquem-no sem ruído. Com as espadas em riste, surgiram como uma nuvem de falcões. A rendição foi imediata. Os prisioneiros deitaram-se, abandonando mosquetes e canhões. Ao voltar, ela distribuiu o pão e o queijo aos habitantes de Chartres, sitiados por semanas. O perfume rústico dos pães recém-assados, misturado ao do leite talhado, restabeleceu por um instante a paz na cidade ferida. Lágrimas de gratidão misturaram-se à poeira vermelha das muralhas. Joana ajoelhou-se no adro e um ancião ajoelhado ao seu lado murmurou: tu és o anjo de Deus, sem ti estaríamos perdidos. Ela respondeu apenas com um olhar de ferro e suavidade:
Enquanto julho dava lugar a agosto, a donzela e seus companheiros voltaram-se para Paris. Apesar do cansaço dos corpos e do desgaste das armas, a chama da esperança não enfraquecia. No ar sempre carregado de presságios, os corvos giravam ao redor das torres reais, grasnando como se alertassem para uma luta ainda mais dura. Joana, com o rosto voltado para o horizonte, murmurou: Paris cairá, se Deus quiser. Suas palavras ressoaram na alma da França, pronta para seguir sua epopeia até o fim das muralhas. Capítulo 4. A queda em Compiègne. A manhã de 23 de maio de 1430, anunciava-se sob um céu baixo e pesado, onde as nuvens, inchadas de uma chuva ameaçadora, deslizavam silenciosamente sobre os telhados de Compiègne. As torres maciças de pedra cinza erguiam-se, úmidas, como sentinelas cansadas, enquanto a névoa matinal estendia-se em camadas evanescentes sobre a floresta circundante. Joana d'Arc, despojada do Fausto de Reims, trocara sua armadura reluzente por uma cota de malha mais leve, carregando apenas seu elmo e sua espada, pronta para defender a cidade do Delfim. Suas botinas escorregavam nos paralelepípedos molhados, levantando um sussurro de água e lama a cada passo. Havia semanas, a donzela governava com firmeza as operações defensivas de Compiègne. Ordenara a consolidação das paliçadas de madeira, a instalação de trincheiras de terra e a escavação de fossos diante da Cruz Branca, zona de acesso estrategicamente vulnerável. Atiradores de elite postavam-se como sentinelas ao longo das muralhas, empoleirados em andaimes improvisados, mirando cada sombra em movimento para detectar a silhueta de um batedor borgonhês. Apesar do frescor úmido, o perfume penetrante da resina exalada pelos troncos próximos infiltrava-se nas ruas, infundindo a atmosfera com um aroma resinoso, lembrança da floresta que cercava a cidade. No entanto, a esperança de Joana era obscurecida por rumores persistentes. Alguns conselheiros murmuravam que o duque da Borgonha, Filipe o Bom, oferecera secretamente uma recompensa por sua captura, desejando transformar o brilho de sua glória num troféu político, em vez de uma simples vitória militar. Outros evocavam a possível traição de senhores indecisos, divididos entre a lealdade ao trono e a oportunidade de uma aliança borgonhesa. A jovem chefe, em sua tenda forrada de falsos tecidos, improvisava orações, seus lábios roçando as contas ásperas de seu terço, enquanto nas chamas da vela discernia às vezes a dança de silhuetas espectrais, presságio funesto de seu destino. Ao amanhecer, os borgonheses lançaram o assalto. Crestas de cavaleiros pesados surgiram por trás dos salgueiros do vilarejo baixo, formando uma ponta de lança de cavaleiros imponente. A carga abalou as paliçadas, lançando estilhaços de madeira e jorros de faíscas quando a pólvora mortífera das arcas bestas começou a crepitar. Joana, convencida de que seu dever era galvanizar as tropas, precipitou-se para fora da porta Saint-Rémy, brandindo seu estandarte branco. Seu grito ressoou como um trovão, pela França e por Carlos. Os defensores, galvanizados, repeliram o assalto inicial, rompendo a confusão dos cavaleiros com um muro de lanças e alabardas. Mas o inimigo, astuto e paciente, organizou uma diversão. Unidades leves infiltraram-se discretamente nos subúrbios, disfarçadas de camponeses em fuga, brandindo foices para enganar os guardas. A meio caminho do rio Aisne, um destacamento fingiu rendição,
depositando armas e armaduras diante de uma pequena porta de serviço. Intrigada, Joana seguiu-os por um estreito passagem entre choupanas de taipa, seu coração batendo forte enquanto acompanhava os homens por um caminho em espiral rumo ao pátio interno. Quando avistou a rua principal abaixo, banhada num claro escuro úmido, um grito súbito ressoou. Uma linha de lanceiros borgonheses fechava a passagem, as lâminas e pontas brilhando com um fulgor brutal. Encurralada, Joana ergueu a espada para defender sua posição, mas um a um, seus companheiros caíram sob a chuva de flechas e golpes de massa. O estalo seco das armas contra as armaduras ressoava contra as paredes como um sino fúnebre. Apesar do turbilhão da luta, Joana defendeu cada passo com a intrepidez que a levara a Orleans. Invocou em voz alta as visões santas. Miguel, Margarida, Catarina, seu gládio cortava o ar, repelindo lanças e massas. Mas a fadiga, a surpresa e a traição daqueles que lhe haviam jurado lealdade prevaleceram sobre seu ímpeto. Uma corda passada ao redor de seus pulsos aprendeu ao dorso de um cavalo levado pela multidão inimiga. Num último esforço, tentou se debater, seus joelhos batendo no flanco da montaria, enquanto ao seu redor a cidade de Compiègne desaparecia num zumbido confuso. As muralhas, outrora orgulhosas, retraíam-se na névoa, e as torres, cegas, pareciam chorar sob a chuva fina. Através das gotas de chuva, suas lágrimas misturavam-se à água do céu, formando em seu rosto um véu de amargura e resignação. Levada cativa, cruzou a ponte levadiça para ser conduzida à Torre Saint-Louis, onde o carrasco da Borgonha a aguardava. Os prisioneiros, alinhados no caminho lamacento, observavam em silêncio sua silhueta reconhecível, a armadura embaçada, o elmo amassado, a cota de malha abotoada sobre uma túnica puída. O tilintar de suas algemas ressoava como um dobre no ar matinal. Chegada à sombria cela, com paredes cobertas de musgo e fuligem, Joana sentiu o frescor úmido do calabouço morder seus ossos. Os fracos raios de luz, filtrando por uma seteira estreita, desenhavam no chão barras de luz vacilantes, como grades imaginárias. As barras metálicas projetavam sombras móveis, dando a ilusão de um labirinto sem fim. Sozinha, naquele antro de pedra, caiu de joelhos, o rosto voltado para o fino raio de claridade. Murmurou uma última oração, seus lábios formando quase um sorriso apesar da dor. Meu Deus, se tal é tua vontade, faz-me suportar este suplício pela libertação de minha pátria. No silêncio do calabouço, seu juramento ressoou, eco de uma alma inabalável. Assim terminou a bravura de Joana em Compiègne, prelúdio às provações que forjariam sua lenda eterna. Julgamento de Rouen, em 9 de janeiro de 1431. Joana d'Arc foi conduzida para fora de sua cela úmida, no coração do calabouço de Rouen, escoltada por uma tropa de soldados ingleses com armaduras enegrecidas pela fumaça do cerco. A aurora pálida mal filtrava pelas seteiras estreitas, projetando nas paredes de pedra sombras vacilantes, ao mesmo tempo vivas e inquietantes. Fizeram-na passar sob um pórtico abobadado, cujas chaves ressoavam num tilintar sinistro, antes de subir uma escada em caracol, cujos degraus rangiam sob o peso de seus passos. O perfume acre da fuligem e da podridão subia dos subterrâneos, e no ar glacial, Joana sentiu sua cota de malha apertar-se como um cinto de aço. Na grande sala do Palácio de Justiça, transformada em tribunal de exceção,
A grande mesa dos juízes dominava sob cortinas negras. 3 eclesiásticos e juristas ingleses, vestidos com túnicas púrpuras orladas de peles, tomavam assento, impassíveis e severos no olhar. A sala, longa e estreita, mesclava o cheiro acre da madeira antiga ao doce da cera derretida das velas, enquanto o vento invernal infiltrava-se pelas janelas gradeadas, lançando um arrepio nos rostos. Os murmúrios da multidão, composta por oficiais, clérigos e curiosos, formavam um ronco surdo, suspenso entre curiosidade e contenção. Conduziram Joana ao centro da sala, diante do procurador Jean Massieu, cujo rosto, magro e desdenhoso, parecia esculpido no marfim do julgamento. Ele se levantou, seus dedos roçando a encadernação de um registro espesso, e com voz fria enunciou as acusações: perjúrio, heresia, feitiçaria, uso de vestimentas masculinas e pretensão de ouvir vozes ilusórias, tantos crimes contra a Igreja e contra a coroa da Inglaterra. Um arrepio percorreu a assembleia, enquanto os flambeaus projetavam atrás do procurador uma auréola teatral. Joana, com as mãos presas por algemas, ergueu-se com orgulho, sua cabeleira fora raspada, deixando sulcos vermelhos em seu crânio, mas seus olhos, brilhando de desafio, não traíam medo nem arrependimento. À sua direita, o dominicano Cauchon, arcebispo de Beauvais, levantou um dedo acusador. Donzela, tuas visões são invenções do demônio. Tu te aproveitaste dos fracos e dos ignorantes. Sua voz ressoou na abóbada, marcando cada sílaba com um eco de cólera. Sem vacilar, Joana respondeu com voz clara: vós me julgais segundo vossos interesses, não segundo a verdade. Se menti, que Deus me reduza a pó. Se digo a verdade, que vossos julgamentos desmoronem. Seu olhar se iluminou com uma chama interior e, naquele instante, alguns assistentes creram ouvir, sob o ranger dos candelabros, um murmúrio imperceptível: justiça. Os interrogatórios começaram. Pressionaram-na com questões teológicas, a natureza da Trindade, a doutrina da encarnação, os preceitos canônicos sobre a heresia. Cada resposta de Joana, moldada pelo ensino de seu confessor e pela simplicidade de sua fé, desconcertava seus examinadores. Quando a acusaram de usar trajes masculinos, ela retrucou: tomei estas vestes apenas para preservar meu pudor e minha vida. Diante dessa sinceridade, um murmúrio cresceu. Alguns juízes trocaram olhares embaraçados. Em 24 de fevereiro, ao término de 15 dias de audiências, um evento rompeu a monotonia trágica do julgamento. Joana foi autorizada a invocar a presença de suas vozes celestiais diante do tribunal. Ela se levantou, pálida mas resoluta, e fechou os olhos. Eu vos digo que elas me falam todos os dias. Não as invoco para enganar, mas para servir o rei e o reino. No silêncio opressivo, viu-se a poeira flutuar num raio de sol, como se o próprio ar venerasse seu juramento. Para verificar sua boa-fé, o cardeal preboste Cédel propôs um exame exorcista. Invocariam o ritual cristão para expulsar um possível demônio. Mas quando pediram a Joana que pronunciasse a aspersão de água benta e as fórmulas rituais, ela declarou simplesmente: se Deus está em mim, suas palavras me bastam. Os padres, desconcertados, murmuraram entre si. Alguns temiam que a jovem fosse protegida por uma força além de sua ciência. Em 21 de fevereiro de 1431, a sentença foi lida. Num silêncio fúnebre, Massieu declarou que Joana era contumaz,
por não ter abjurado seus erros reconhecíveis. Foi declarada relapsa e condenada a ser entregue às autoridades seculares para o castigo supremo. A essas palavras, um vento súbito penetrou pelas janelas abertas, levantando as túnicas dos juízes e apagando as velas. As silhuetas das estátuas góticas, iluminadas por um último brilho trêmulo, pareciam inclinar-se para a prisioneira, como se a absolvessem da injustiça. Joana, de pé, ouviu a sentença sem fraquejar. Seu olhar se perdeu por um instante na nave sombria, onde as abóbadas se uniam numa cúpula estrelada de pedras. Depois, murmurou em voz baixa: se devo morrer, que meu sacrifício sirva à França. Uma lágrima deslizou por sua face raspada, brilhando com uma fé intacta. Os juízes, paralisados em seu julgamento, pareceram de repente sentir frio, conscientes de terem orquestrado um dos maiores julgamentos da história. Levaram-na correntada de volta à prisão, enquanto a multidão se dispersava num sussurro de condenação e piedade. No corredor, Joana parou por um instante, pousou a mão na pedra fria da parede e sussurrou: Senhor, entrego meu espírito em tuas mãos. Atrás dela, um corvo passou, batendo o ar com suas asas negras, como se selasse um pacto entre a terra e o céu. Assim terminou o julgamento de Rouen. Um confronto de fervor contra rigor, de fé contra juridismo. A sentença, apesar de suas pesadas correntes, não pôde aprisionar a lenda nascente da donzela, cuja voz, mais forte que todos os julgamentos, preparava-se para ressoar ainda na posteridade. Martírio e legado. Nas primeiras luzes da aurora de 30 de maio de 1431, Rouen se cobria de névoa e de um silêncio fúnebre. Os paralelepípedos do burgo colavam-se sob os cascos dos guardas, enquanto as fachadas de enxaimel, enegrecidas pela fuligem dos cercos, pareciam conter a respiração. Joana, conduzida para fora de sua cela ao ritmo cadenciado do relógio redondo, ainda usava sua cota de malha, desgastada até a trama, e seu rosto, apesar da fadiga e da fome, conservava o brilho de uma convicção inabalável. Seus punhos, atados à sua frente, guardavam a marca dos ferros, mas seu busto se erguia com a dignidade de uma rainha sem coroa. A praça do Vieux-Marchais, pavimentada com lajes desjuntadas e paralelepípedos escuros, já estava invadida por uma multidão densa. Pequenos comerciantes apressados em vender suas relíquias e terços, curiosos envoltos em capas gastas, nobres escondidos por trás de ricos veludos cravejados de ouro, e mendigos mancando entre los transeúntes. Num canto, um cadafalso de madeira bruta se erguia, seu arco coroado por uma calha de ferro de onde pendia uma enorme corda atada. Um enforcamento sinistro que deveria concluir o suplício. A fogueira, por sua vez, elevava-se sobre uma plataforma mais baixa, cercada por feixes de amieiro e carvalho, sua montagem cuidadosa prometendo uma combustão lenta e dolorosa. Ao passar, os soldados ingleses calaram-se, formando um corredor estreito, cujas lanças erguidas criavam um túnel ameaçador. Joana caminhou, imperturbável, até o centro da praça, sob o crucifixo de pedra erguido em memória dos mártires. Os sinos de Notre-Dame-de-l'Armor elevaram-se de uma só vez, um dobre grave e solene que ecoou contra os telhados como o chamado de um destino. Ao seu redor, o vento fez ondular sua cabeleira ainda longa, que escapava agora de sob seu véu opaco. O carrasco, vestido de preto,
aproximou-se e afastou a corda destinada ao garrote. Joana, ao vê-lo, endireitou-se ainda mais, seus olhos azuis ardendo com uma luz serena. Que Deus me receba, sussurrou com voz clara. Um murmúrio percorreu a multidão, onde se misturavam curiosidade, temor e piedade. Crianças, com as mãos crispadas nas grades do pontilhão, observavam a sombra da jovem se alongar sobre a pedra. O padre encarregado de abreviar o suplício, Frei Nicolas, avançou, segurando um cálice de água benta e um missal. Ele pousou suavemente a mão no ombro de Joana, que inclinou a cabeça e murmurou a oração de comemoração. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Seus lábios articularam cada palavra com precisão, enquanto o vento dispersava as pétalas de rosas trazidas pelos fiéis em oração. Quando ressoou a ordem final, acorrentem, na ao poste. 2 guardas a aproximaram do poste central, pregando seus braços e depois seus pés com largas correias de couro. O contato da jovem carne com a pedra fria a fez estremecer, mas ela manteve os olhos erguidos para o céu, como se dirigisse uma última súplica ao Criador. O fogo foi aceso sob a fogueira. As chamas lamberam primeiro os feixes inferiores, produzindo um brilho alaranjado e um crepitar sinistro. A madeira de amieiro, resinosa, inflamou-se primeiro, projetando faíscas no ar úmido. Joana deixou escapar um último suspiro, cuja força mal se percebeu. Senhor, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Suas palavras chegaram como um canto suspenso, ressoando na praça, como o eco de um tribunal celeste. As chamas alcançaram em seguida os feixes superiores, envolvendo o peito e o rosto. Um penacho de fumaça negra elevou-se, mordendo o céu matinal. Os testemunhos, tomados pela emoção, desviaram o olhar ou agarraram a mão de seu vizinho para abraçar sua fé. Num ímpeto de humanidade, uma jovem criada soltou um grito abafado. Um cavalo relinchou atrás do cadafalso, como se protestasse contra a injustiça. Enquanto o fogo devorava as vestes e consumia a estrutura, a nuvem de fumaça subiu pela fachada da igreja, formando uma coluna vaporosa. Brasas vermelhas rodopiaram, desenhando no ar centelhas semelhantes a estrelas moribundas. Então, no auge da conflagração, um estalo surdo ressoou. A fogueira desmoronou num fragor de madeira seca, projetando as brasas em jorros para o céu. Quando os últimos retalhos de chamas se consumiram, a plataforma foi estripada, revelando um monte de cinzas incandescentes. Os guardas, após esperar um momento, aproximaram-se com varinhas para recolher os restos, destinados a serem jogados no Sena. A população imóvel parecia petrificada pelo horror e pela admiração. Uma chuva suave começou então a cair, como uma bênção silenciosa, apagando os vestígios do suplício e oferecendo uma purificação simbólica. O corpo de Joana, reduzido a cinzas, deixou para trás um perfume acre e pegajoso, que o vento dispersou entre as barracas desertas. Os relicários improvisados quebraram-se sob o peso da multidão que quis recolher a menor partícula, um cabelo enegrecido, um osso calcinado como a lembrança tangível de um mártir. As autoridades inglesas, temendo a difusão do fervor popular, fizeram recolher rapidamente as cinzas para jogá-las no Sena. Mas a lenda, essa, não pôde ser afogada. Nos anos seguintes, a memória da donzela não cessou de crescer. Nos priorados e conventos, recitavam-se capítulos inteiros de seu julgamento para denunciar a injustiça. Os arautos da França cantavam seus feitos como epopeias,
transformando seu nome numa bandeira espiritual. Em 1456, um novo julgamento de reabilitação, iniciado pelo rei Carlos VII, reconheceu a inocência da jovem e condenou seus juízes por procedimento irregular. Os atos desse julgamento, cuidadosamente recopiados, circularam nas chancelarias reais e feudais, restabelecendo para sempre a honra de Joana. Ao longo dos séculos, sua imagem tornou-se a de uma heroína mítica, estátua de bronze nas praças públicas, vitral colorido nas catedrais, poema épico nos tablados do saltimbanco. Os nomes de seus fiéis companheiros La Hire, Chantrelles, Gilles de Rais apagaram-se pouco a pouco diante da força de sua lenda. Os historiadores, racionalistas ou românticos, continuaram a interrogar os arquivos, fascinados pela convergência dos relatos sobrenaturais e dos fatos militares. Em Domremy, uma capela foi erguida no local de seu nascimento. Em Orleans, plantou-se uma oliveira em memória da libertação da cidade. Em Reims, colocou-se uma relíquia da Santa Ampola perto do altar onde se realizou a sagração. Cada lugar tornou-se um cantão de sua peregrinação póstuma, atraindo peregrinos e turistas, homens da igreja e crianças ávidas por aventuras. No coração da França, Joana d'Arc permaneceu a encarnação da esperança nacional, a voz que uniu um povo sob a bandeira real, o estandarte que inspirou gerações de combatentes e crentes. Sua vida, breve e fulgurante, teceu uma trama indelével na memória coletiva, como uma estrela cadente cuja luz perdura no firmamento da história. Assim se encerra a epopeia da donzela. Ela deixou para trás uma maré de fervor, um monumento de relatos e cânticos, uma marca de fé e coragem. E toda vez que a aurora se levanta sobre a Lorena, ou o sol roça as pedras de Reims, pode-se quase ouvi-la, no sopro do vento ou no murmúrio do rio, pronunciar uma última vez seu juramento: França, eu te amei, e por ti darei até meu último suspiro. Obrigado por me acompanhar nesta noite em nossa viagem pela história. Espero que este relato tenha lhe trazido paz e inspiração para bons sonhos. Não se esqueça de se inscrever no Lendas do Sono para mais histórias que o ajudarão a adormecer serenamente. Cuide-se e até breve